Maranata, que bela canção. Gostaria de deixar uma breve reflexão com você. Em Marcos capítulo 4, de 1 a 20, Jesus nos fala sobre a parábola do semeador. É um texto muito interessante porque o próprio Jesus a explica. Nesse texto, a palavra de Deus ou a mensagem de Jesus é comparada a uma semente. E essa semente, ela é submetida a 4 situações diferentes. Eu vou mencionar aqui apenas uma, que é a semente que cai em solo rochoso, que o solo rochoso é a pessoa que recebe a palavra, mas não consegue produzir o fruto por causa da perseguição. Jesus explica esse texto nos versículos 16 e 17 e diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nesse texto, a semente não conseguiu produzir o seu fruto por causa da perseguição. Você é uma pessoa raiz? Hoje nós usamos essa palavra para dizer que uma pessoa é resistente, é resiliente, inteligente e outros adjetivos. Jesus também usa essa palavra, raiz em si mesmos. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos ter raiz em nós mesmos para deixar essa palavra produzir. A raiz, ela nos traz algumas informações muito interessantes. Eu gostaria de deixar 3 aspectos que nos ensinam muito. Primeiro, a raiz, ela nos ensina porque ela está oculta. Em algumas plantas, a raiz está exposta, mas na maioria delas, a raiz está oculta. E o que quer dizer isso? E é um ensinamento muito importante, porque ela está oculta e ela é essencial para a árvore. Nós precisamos valorizar o oculto. O oculto é muito importante. O que eu sou quando eu estou no oculto? Quando ninguém me vê? Que tipo de cristão eu sou quando eu estou no oculto? Que tipo de marido? Que tipo de pai? Que tipo de pessoa? Quando nós usamos o oculto para buscar algum benefício ou sermos uma outra pessoa, certamente nós não conseguiremos estar de pé diante das adversidades. Precisamos valorizar o que somos no oculto. A outra informação muito importante da raiz é que eu não posso dar uma longevidade para a árvore se eu ficar mudando ela de lugar. Ela não vai conseguir produzir adequadamente nem sobreviver. Isso nos traz uma palavra de vínculo. A planta precisa estar vinculada no local. Isso nos traz também uma informação muito importante. Eu vou ter raiz em mim mesmo quando eu valorizar os meus vínculos, ou seja, o meu vínculo com Deus, o meu relacionamento com a família, com amigos. Eu preciso ter vínculos. Eu preciso ter uma pessoa na qual eu tenho a intimidade e a liberdade de falar das minhas questões. Isso é um grande remédio para nós estarmos fortes diante das adversidades. Precisamos nos abrir com as pessoas, precisamos ter vínculos verdadeiros. Isso nos faz ter raízes profundas e fortes. E por último, a raiz nos fala sobre estrutura. É muito interessante essa figura porque eu consigo saber o que está oculto só de ver o que está externo. Eu consigo saber, por exemplo, o tamanho de raiz pelo tamanho da copa de uma árvore. Eu consigo saber a profundidade de uma raiz pelo tamanho da árvore. E estrutura, a raiz nos proporciona. E como que eu deixo a minha estrutura renovada? Primeiro, sem dúvida, é ter um relacionamento com Deus. Isso fortalece a minha estrutura. Uma outra coisa é não olhar demais para os problemas. Em Lamentações 3:21, o autor diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando eu olho demais para a adversidade, eu abalo a minha estrutura. Estrutura é uma outra mensagem importantíssima da raiz. Seja raiz, tenha raiz em si mesmo. Deus o abençoe.